Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. No livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do primeiro verso e até o final do capítulo. Daniel, primeiro capítulo, do primeiro verso em diante. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Todos vocês sabem que nós estamos vivendo num mundo em mudanças. O mundo em que nós vivemos tem sido transformado, tem se transformado numa velocidade jamais vista. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da ciência, a complexidade que as nossas relações têm ganho, a maneira como tudo ficou mais difícil, são indicativos de que as coisas mudaram bastante. Para quem é de um período mais antigo, o mundo em que nós vivemos hoje chega a ser assustador. Os nossos avós, por exemplo, não entendem a juventude de hoje. E os jovens de hoje não têm a menor ideia do que viveram os seus avós. É um mundo complicado, é um mundo corrido, agitado. Um mundo em que as pessoas andam cansadas. Cansadas do trabalho, cansadas dos desafios, cansadas dos compromissos. Eu tenho conversado com pessoas cansadas todos os dias, pessoas desanimadas,
Pessoas que olham para o futuro e o futuro é trágico, porque é um futuro de ainda outros desafios, mais compromissos, mais correria. As pessoas estão assustadas com o corre-corre, com a rotina absurda que estão vivendo. E o fato é que, com tudo isso, ainda aumenta a maldade, a violência, a injustiça, coisas que também nos apavoram bastante. É um mundo que nós não imaginávamos há 30 anos, quem sabe, mas que está aí. Um mundo que prende as pessoas dentro de casa. As nossas casas hoje parecem fortalezas militares, com cercas elétricas. Eu nunca imaginei, quando era criança, casas com cercas elétricas. Talvez você nunca tenha imaginado isso, que um dia você precisasse cercar os seus muros com cercas elétricas, para evitar que pessoas não convidadas entrem ou entrassem na sua casa. A violência tem aumentado muito, os perigos têm aumentado demais. E por isso nós estamos sempre tentando encontrar uma forma de viver nesse mundo que mudou tanto. Exatamente isso nos liga ao texto de Daniel. Daniel viveu num mundo que mudou muito rápido, mais rápido até do que as mudanças que nós enfrentamos hoje. O mundo de Daniel mudou da noite para o dia. O mundo de Daniel mudou num piscar de olhos. O mundo que Daniel conhecia, de repente, ruiu, e um outro mundo que ele não conhecia se tornou o seu mundo. Para quem conhece a história do livro de Daniel, Daniel viveu naquele período em que a Babilônia, o Império Babilônico, invadiu Judá, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, pôs fogo nas casas, invadiu o templo, roubou os utensílios do templo, sacrificou animais impuros no altar dos judeus e ainda levou, o Império Babilônico levou um sem número de jovens, homens, mulheres e até crianças para a Babilônia a fim de viverem lá exilados. Eu não sei se nós conseguimos reconstruir na nossa mente o que significou para essas pessoas viverem esse drama. O que é você ser tirado da sua casa, do seu lar, do ambiente a que você está familiarizado, para ser levado para um outro lugar totalmente estranho. Eu, às vezes, converso com pessoas que estão precisando mudar de cidade por uma razão de trabalho, de emprego, e já é tão duro para elas. Mas não foi o caso desse jovem Daniel e os seus amigos e todos os exilados de Judá. Eles foram arrancados de uma hora para outra, contra a sua vontade, sem nenhum preparo, sem nenhuma prévia, sem nenhum tipo de abrandamento do trauma que sofreriam. Do dia para a noite estavam agora numa terra estranha, numa cultura estranha. Um processo de desconstrução identitária profundo. Se você acompanhou o texto com atenção, você viu que a primeira coisa que o rei da Babilônia fez foi imergir esses jovens na cultura babilônica. Eles tiveram que aprender a língua dos babilônios. Eles tiveram que aprender as artes dos babilônios. Eles tiveram que aprender a cultura toda e ainda tiveram seus nomes mudados. Tem coisa pior do que alguém chamar você por um nome que não é seu. É o auge do desrespeito à sua identidade pessoal. Quando eu entrei no colegial, eu fui estudar numa fundação lá em São Paulo, que é uma fundação muito conceituada. Uma fundação sem fins lucrativos, a mensalidade era baratíssima e o ensino fortíssimo. E para entrar no colegial era preciso prestar vestibular. Para entrar no colegial, quem não passasse no vestibular e a nota de corte era 7, não entrava no colégio. E eu fiz o vestibular, passei no vestibular, entrei. E aí, como em toda instituição que tem esse tipo de processo para entrar, os que entram são hostilizados, de certa forma, por aqueles que já estão. Nós éramos calouros diante de veteranos que já estavam lá há mais tempo. E eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia de aula. Um dos veteranos entrou na nossa classe e apelidou um por um. Eu não vou dizer qual foi o meu apelido. Não vou dizer. Você tem que ficar no passado. Ô pai, me ajuda a esquecer isso. Mas a primeira coisa que ele fez foi entrar na classe e apelidar um por um. E dali por diante ninguém era chamado pelo nome, mas por um apelido que dizia, como que de uma forma bem sutil, você não é daqui. Você não tinha nada que está aqui. Você não tem vez aqui. Aqui você faz o que mandam, você não faz o que você quer. Tirar o seu nome é tirar a sua identidade. Por isso que eu tenho dificuldade com apelidos. Eu tenho dificuldade em chamar pessoas pelo apelido.
A mãe escolhe o nome com tanto carinho, né? Meu filho vai chamar João Vitor Álvares de Souza Cruz Machado de Alcântara Albuquerque. E aí o menino é chamado de Cabeção. Azeitona. Ah, vamos lá na festa do Azeitona. Não é? Terrível. Perde-se, não é? A única coisa que eu tenho é meu nome. Onde eu vou, eu me apresento pelo meu nome e de repente alguém me rouba. E no caso desses jovens, seus nomes eram nomes ligados à sua fé. Faziam menções a Deus. E os nomes que eles recebem na Babilônia são nomes de homenagem aos deuses da Babilônia. Imagine você ter um nome cristão e de repente alguém arbitrariamente muda o seu nome e te põe um nome profano, com um significado de alguma coisa que você não acredita. Foi tudo isso que esses jovens viveram. Seu mundo desmoronou. Eles foram roubados do seu mundo para um mundo que eles não conheciam, do qual eles não gostavam, e não era para gostar. Eles eram escravos nesse novo mundo. Serviam na corte do rei, mas como escravos de um rei poderoso que roubou as suas vidas, que destruiu as suas famílias, que acabou com as suas casas e que quase matou a sua religião. E eram jovens, irmãos, de 16 ou 17 anos no máximo. Esses jovens aqui, Daniel e seus amigos. 16 ou 17 anos no máximo. A profunda dor que esses meninos viveram. É um pouco do que a gente vive, talvez muito mais intensamente, mas tem um pouco a ver com o que a gente vive quando o nosso mundo muda muito. E o que nós tínhamos até ontem não é o que nós temos hoje. E as exigências que nós vemos hoje não são as mesmas que estavam à nossa frente ontem. E nós temos medo desse mundo em mudanças, muito medo. E aí Daniel toma uma decisão. Não contaminar-se com a comida do rei. Interessante essa expressão, Daniel decidiu não contaminar-se. Por quê? Porque, na verdade, na época de Daniel, comer na mesa de alguém era compactuar com a vida dessa pessoa. Note que a dificuldade de Daniel e seus amigos não é em comer o tipo de comida que o rei serve. Como se o rei servisse comidas impuras para a religião judaica e Daniel quisesse comer só o que o judaísmo permite. Não é o caso, porque o vinho o judaísmo permite. Várias iguarias e coisas finas que o rei comia, o judaísmo permite. Algumas classes de animais que o judaísmo não permite, mas o resto sim. O problema de Daniel não era comer alguma coisa impura. O problema de Daniel era comer na mesa do rei. Por quê? Porque embora ele estivesse ali numa realidade estranha e debaixo de um poder de um rei estranho, Daniel não estava disposto a vender a sua alma. Não estava disposto a sentar-se na mesa do rei, não estava disposto a compactuar com o rei. Não estava disposto a ceder a esse rei, não estava disposto a anular aquilo que ele era diante de Deus. Sentar na mesa de alguém é estar de acordo com essa pessoa, participar da sua vida, da sua fé, das imposições que essa pessoa faz. E Daniel resolveu firmemente não se contaminar. O que ele queria não era a comida permitida, o que ele queria era exatamente o que não tinha na mesa do rei. Por isso, verduras e água. Nada de finas iguarias. Eu estou aqui contra a minha vontade e não estou disposto a vender a minha alma. Por causa dessa decisão, Daniel e seus amigos viveram uma das sagas mais lindas de toda a história bíblica. Viveram acima da mediocridade, muito acima da mediocridade. Seus nomes ficaram registrados na história. Hoje nós celebramos as suas vidas, celebramos o seu exemplo, celebramos o seu testemunho. Não eram jovens comuns, medíocres nesse sentido, de medianos, mas eram jovens excelentes, que têm lições para nos ensinar nessa noite. E as lições que eles nos ensinam são exatamente sobre esse tema: como viver uma vida acima da mediocridade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Uma vida acima da mediocridade num mundo em constante mudança. Uma vida acima da mediocridade num mundo em que as pessoas caminham a passos largos na mesma direção. Como sermos excelentes num mundo que muda tanto e que lança tantos desafios para nós todos os dias. Essas são as lições que Daniel nos ensina. Primeiro, para vivermos acima da mediocridade, nós não devemos ultrapassar certos limites. Viver acima da mediocridade exige que eu e você não ultrapassemos certos limites. Daniel saiu de casa e foi para um lugar estranho. Foi roubado da sua rotina,
foi inserido na cultura dos babilônios, teve o seu nome mudado, mas quando foi chamado a participar da mesa do rei, ele disse não, porque há limite para tudo na vida. Até aqui eu vim, está contra a minha vontade, contra o meu poder de reação. Até aqui eu vim, está debaixo da vontade de Deus, do controle de Deus. Deus está acima de todas as coisas, mas tem certas coisas que eu não faço. Não quero me contaminar. Não vou participar disso. Não vou desfrutar disso. Não vou sentar nessa mesa. Há limite para tudo e eu tenho os meus limites muito claros. Essa é a primeira mensagem que Daniel está nos dando, que o cristão precisa de limites claros na sua vida. Estabelecer até onde vai e até onde não vai. Porque o ritmo do mundo que nós vivemos é puxar você cada vez um pouquinho mais. E até ontem você negociava certos valores. A partir de hoje você tem que negociar outros mais. Até ontem você ia um pouquinho, hoje estão pedindo para você ir mais. É assim que a história do pecado começa na nossa vida, devagarinho, mas sempre ganhando novos territórios. Um pregador que eu ouvi há muitos anos dizia, se você andar na beirada do abismo, pode ser que você não caia, mas se você andar longe dele, aí que você não cai mesmo. E um dos problemas da igreja evangélica atual é que ela gosta de flertar com o pecado. Gosta de jogar com o pecado. De brincar com o pecado. Traz o pecado para perto. Eu digo, homens, nenhum caso extraconjugal começa do nada. Só em filme americano, que o cara está andando na rua, vê uma mulher e os dois vão para o motel. Na vida comum, isso acontece pouco a pouco. Começa com um gracejo fora de hora no escritório. Com uma piadinha de mau gosto na hora do lanche. Com uma bobagem, com uma troca de olhar que não devia ter sido feita naquela hora e não daquele jeito. Isso vai ganhando corpo, vai ganhando forma, os limites não ficam claros. Daniel resolveu firmemente deixar os seus limites claros. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. Não importa que todos estejam fazendo isso. Note, esses 4 jovens não eram os únicos judeus na corte de Nabucodonosor. Os outros todos toparam. Em terra de grego, haja como os gregos. Se você está num mundo em que todo mundo faz, faça também. Essa é uma desculpa que eu ouço o tempo inteiro. Mas pastor, todo mundo faz isso. Eu fiz porque todo mundo faz. Não venda a sua alma, meu irmão, minha irmã. As circunstâncias podem mudar, o mundo em que nós vivemos pode mudar, mas o nosso caráter precisa permanecer intacto, porque o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Daniel tinha isso claro, estabeleceu os seus limites e os respeitou. E note que quando o crente estabelece limites na sua vida, ele não fica aprisionado, ele fica livre. Porque o que aprisiona é exatamente o pecado. Quer um exemplo? A mentira. A mentira é um pecado que escraviza a pessoa. Uma vez eu cheguei atrasado no trabalho, quando eu trabalhava no banco, ainda não era comprometido com Deus, nem com a igreja. E para me desculpar com o meu patrão, eu resolvi dar a desculpa de que o pneu do carro tinha furado. Tomei o cuidado de, ao descer do carro, passar a minha mão no pneu para sujá-lo. Muito inteligente. Muito inteligente. Entrei no banco, o gerente, o que aconteceu? Eu falo, o pneu do carro furou. Já desse jeito assim, ó. O pneu do carro furou. É mesmo? Onde? Pronto, eu precisava de uma segunda mentira. Ah, foi ali na avenida, vindo do Jaguaré para cá. Oh, mas eu passei lá agorinha, se eu tivesse te visto, eu tinha te ajudado. Onde que foi exatamente? Ô pai, leva esse homem. Bom momento para o arrebatamento, não era? Se bem que eu podia não ir. Ah, é que eu tive que encostar e virar um pouquinho para cá, e eu fiquei meio escondido e tal, e alguém me ajudou. Aí o sujeito vai lá e comenta com os outros. Aí o outro, pô, quer dizer que furou o pneu do carro? Onde? Ô, Jesus. Quando eu me vi, eu estava emaranhado. É assim que funciona. E eu estou contando uma bobagem. Mas a vida de algumas pessoas se transforma num inferno por causa de mentira. Uma vez eu pregava em Marília e eu acho que eu até fui um pouco duro. Falei sobre pessoas que é só tocar a campainha da casa e ser alguém com uma pranchetinha na mão e um bonezinho, o sujeito já treme porque não sabe se é alguém que descobriu que tem gato na TV a cabo. Isso é triste, irmãos. Eu já vi gente se esconder e não atender campainha. Porque a vida mergulhou num poço de mentira. E falar para mim que fez gato na TV a cabo porque precisa.
Não, eu não posso pagar, mas eu preciso, pastor. Lá em casa eu não vivo sem. Deus tenha misericórdia. E assim a gente vai se aprisionando no pecado. O pecado aprisiona. O pecado escraviza. O pecado algema. Porque a gente começa a ter que olhar para todos os lados. A ameaça ronda. Quando a gente prejudica alguém, a gente tem que ficar atento. Porque agora esse alguém virá contra a gente. E tudo vai se transformando num pesadelo. E não é assim a vida do cristão. A vida do cristão é livre. Por quê? Porque ele anda de cabeça erguida. Ele não é perfeito. Ele não é o melhor de todos. Ele não é inerrante. Mas ele sabe que Deus está no controle de tudo. Ele sabe que é um Deus a quem ele presta conta. E ele teme pecar contra esse Deus. Não se alegra quando peca contra esse Deus. Cuida da sua vida para que possa viver de acordo com a vontade desse Deus maravilhoso. O pastor Ricardo Gondim diz naquele livro Artesãos de uma Nova História que o pecado é um punho cerrado na direção de Deus. E não é nada disso que nós queremos para nós. Nós queremos andar com Deus, viver com Ele, servi-lo. John Wesley dizia assim: deem-me 10 homens que não temam nada senão pecado, e que não amem nada a não ser Deus, e nós abalaremos o mundo, sejam eles clérigos ou leigos. Não tem nada mais livre e maravilhoso do que uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de vitória no Espírito Santo. Porque essa vitória não é nossa, irmãos, é de Deus na nossa vida, amém? Deus nos ajuda a ter essa vitória. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui na vida de Daniel. Então não ultrapasse limites, cuide-se, seja criterioso, tenha valores, princípios. A sociedade está vendendo princípios em feira por preço de banana. Mas o cristão vive nos princípios do reino de Deus. E se ele fraqueja e cai, ele se levanta porque Deus é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Essa é a primeira lição. Segunda, primeiro, não ultrapasse limites. Segundo, não tenha medo de ser diferente, de assumir uma vida diferente, de assumir hábitos diferentes, de colocar em prática na sua vida o que já ficou para trás na história do mundo. Quer um exemplo? Uma das marcas da nossa sociedade é o individualismo. O individualismo. As pessoas estão vivendo cada vez mais isoladas, sozinhas. O computador virou o interlocutor de muita gente nos dias de hoje. O único amigo que alguém pode ter. Computador da sua casa. Hoje tem um site de vida virtual. Eu não sei exatamente se é um site, se é um jogo, o que é, mas as pessoas podem viver outra vida que não a sua ali dentro. Conversas só no computador, relacionamentos no computador. O sujeito fica do lado de uma pessoa o tempo inteiro numa programação, chega em casa e entra no computador para conversar com ela. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre uma igreja que agora ministra ceia pela internet. Você acessa o site. Para a ceia, clique aqui. Pior que telemarketing, né? Se você quer tomar ceia, diz que 9. Se você quer aconselhamento, diz que 8. Se você vai dar o seu dízimo, digite o número do seu cartão de crédito. Aí o sujeito clica lá, entra num programa em que um pastor ministra o pão e o vinho, e ele toma o pão e o vinho ali na casa dele, na frente do computador. Não é mais uma experiência comunitária, é só um ritual. E individual. As pessoas estão morando cada vez mais sozinhas. Há 5 anos eu ouvi a dona Rita Lee, o seu Roberto de Carvalho, dando uma entrevista. E ela dizia, não, eu moro no meu apartamento e ele no dele. Assim é que é bom. É bom quem tem dinheiro também, né? Eu moro no meu barraco e ele no barraco dele. Aí não dá muito certo também. Mas é o mundo em que nós vivemos. As pessoas vão se fechando. Vivendo cada vez mais solitários, se individualizando, ninguém mais atento à dor do outro, ninguém mais atento à necessidade do outro, falta abraço. Estou falando alguma coisa que você não experimenta? Sabe por que a gente faz isso? Porque o mundo não vai ditar a nossa espiritualidade. Não vai. Nós vamos nos reunir em células, em redes de relacionamento com discipulado. Nós vamos viver a dinâmica do um com o outro, porque embora o mundo esteja caminhando no sentido de colocar cada um diante de uma tela, cada um fechado num quarto, nós vamos nos reunir para celebrar o fato de que pertencemos a Deus.
em família, em grupos, um pastoreando o outro, um cuidando da vida do outro, um líder de célula, um auxiliar de célula, não precisava em nada se preocupar com o outro que está precisando de ajuda, se preocupar com o outro que está passando necessidade, mas ele faz isso porque crê em Deus. Isso é uma bênção. Estamos remando contra a maré, mas Daniel fez isso. Daniel diz, se eles vão comer uma coisa, eu vou comer outra, eu quero outra comida. Eu quero outra coisa, eu não tenho medo de ser diferente. Eu não tenho medo de remar contra a maré. Eu não tenho medo de assumir na minha vida coisas que ninguém tem coragem de assumir. E não me sinto pior por causa disso, nem prejudicado. Faço isso por amor. Amor a Deus, amor às pessoas. Precisamos remar contra a maré, irmãos. O Espírito Santo quer levantar uma igreja de pessoas que não tenham medo de ser diferentes, nem de fazer a diferença. Os cristãos sempre foram diferentes. Eu sou de uma época em que, embora eu não seja velho, eu sou novo, você sabe que eu sou novo. Eu sou de uma época em que não era moda ser evangélico. Década de 80, nem existia esse termo evangélico. Como que era? Crente. Você é lá da igreja dos crentes? E eu dizia, sou. Verdade, sua mãe não rapa a perna? Não rapa embaixo do braço? É? Seu pai não faz isso, não faz aquilo? Oh, Jesus amado. Eu cansei, irmãos, vou abrir o coração com você. Eu cansei quando era moleque, 12 anos, 13 anos, preencher ficha da escola, perguntar a religião, punha católico. Porque não dava, era muito preconceito. Os meninos falavam assim, vamos bater nos crentes, e os crentes iam apanhar. Chegava de carro na igreja, descia correndo, entrava na igreja, vai que algum amigo passa na rua e vê eu entrando. Hoje não, hoje a pessoa fala assim, você é o quê? Você fala, sou evangélico. Boca cheia. Aí eu falo, evangélico, que igreja? Aquela, legal, essa igreja, já fui lá. Também já fui evangélico, a pessoa diz. O que é já fui evangélico? Também já fui evangélico. E aí você fica, você viu, ele é evangélico. É moda, mas teve uma época que não era não, irmãos. Pessoas pagaram o preço para o Brasil ser evangelizado e a gente agora fica perguntando se está no caminho certo ou não, mas essa é uma outra conversa. O fato é que teve uma época em que não era fácil. E o chamado era para pessoas que estavam dispostas a ser diferentes. Hoje o chamado é o mesmo. Pessoas corajosas para serem diferentes, para não se contaminarem e para assumirem um estilo de vida alternativo. Se o mundo é individualista, nós vamos promover a comunhão. Se o mundo é materialista, nós estamos ligados nas coisas de Deus. As pessoas são cada vez mais cobiçosas, avarentas, preocupadas só com o dinheiro e com as coisas materiais, e nós aqui falando que nós temos uma pátria no céu. Mas se a Bíblia ensina assim, glória a Deus por isso, nós estamos com a palavra. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. Daniel aceitou esse desafio. E terceiro desafio, se nós queremos viver acima da mediocridade, nós não devemos subestimar o poder de Deus. Primeiro, não devemos ultrapassar limites. Segundo, não devemos ter medo de ser diferentes. E terceiro, não devemos subestimar o poder de Deus. Se você está brincando com o pecado, recue em nome de Jesus. Se você está construindo um castelo de cartas que pode ruir a qualquer momento, recue em nome de Jesus. Não ultrapasse limites. Não venda sua alma. Judas vendeu a alma, tentou devolver o dinheiro e não pôde. Para certos pagamentos não há devolução. Não tenha medo de ser diferente, de ser rotulado, de ser chacoteado. Não importa. Você está seguro no amor de Deus. Seja você mesmo, seja você mesma. Assuma um estilo de vida que glorifique a Deus. Traga para a sua vida iniciativas que honrem a Deus e que promovam comunhão, que promovam a família. Ninguém está dizendo que é tranquilo, que é fácil, que você não precisará pagar preço nenhum. Mas venha conosco andar na contramão desse mundo. Venha andar na contramão. Abra a porta da sua casa para um culto a Deus. Sua casa tem ficado tão vazia. E às vezes quando você enche a sala de gente que está vazia por dentro. Que tal encher a sala da sua casa de louvor e adoração? Que tal encher a sala da sua casa de pregação do Evangelho?
de pastoreio mútuo, cuidarmos uns dos outros. Nós somos de um mundo que não cuida de ninguém, nem o Estado cuida dos seus, mas a igreja cuida, porque ela anda na contramão. Ela não tem medo de ser diferente, de viver uma vida diferente. Não tenha medo de ser diferente. Não subestime o poder de Deus. Creia no milagre mesmo. Não permita que uma vida de rotina racional se instale no seu dia a dia. Você pode ser culto, inteligente, bem formado, especialista no assunto que for. Não transforme isso em valor absoluto na sua vida. Abre espaço para o novo de Deus. O apóstolo Paulo entregou todas essas coisas como esterco diante do Senhor para ganhar a Cristo, e se tornou o grande homem da história do cristianismo, o maior nome dentre os nomes dos apóstolos, porque não teve nenhuma dúvida quanto ao poder de Deus para fazer tudo novo nas nossas vidas. Não subestime o poder de Deus. Você vai viver uma vida acima da mediocridade, muito acima. Oh Deus, oh meu Deus, Tu conheces o nosso coração, Pai. Sabes o que há dentro de nós. Em nome de Jesus, dá-nos graça nesta noite, força, para vivermos acima da mediocridade, muito acima, muito além. Livra-nos daquilo que tem nos aprisionado. Dá-nos paz. Queremos ser diferentes. Não diferentes estranhos, mas diferentes no Espírito. Dirigidos pelo Senhor. A Tua palavra diz que assim são os que são guiados pelo Espírito, como o vento. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos ouvem a Sua voz. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, à Tua inteira disposição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.